Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Dando continuidade à nossa leitura bíblica, chegamos a 1 Samuel, capítulo 24, onde vai narrar a história de Davi poupando a vida do rei Saul. Saul, ele tinha aquela ânsia de perseguição e, atormentado pelos espíritos malignos, ele via em Davi um inimigo. Já Davi não via Saul assim. Isso fazia com que Saul perseguisse a Davi de forma cruel. Porém, Davi, ele conseguia se livrar de Saul e ele cria em Deus, que era Deus que iria colocá-lo no devido tempo no seu lugar. Diz o texto: tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de Engedi. Tomou então Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todos os Israel, e foi ao encalço de Davi e de seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Versículo 5. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde, de que eu faça tal coisa contra o meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Depois, também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul dizendo: ó rei, meu senhor! Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhes reverência com o rosto em terra. Disse Davi a Saul: por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos esta caverna, e alguns disseram que eu te matasse. Porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem mal, nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para me atirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito. Porém a minha mão não será contra ti. Dos perversos procede a perversidade, diz o provérbio dos antigos. Porém a minha mão não está contra ti. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? Versículo 15. Seja o Senhor meu juiz, e julgue entre mim e ti, e veja, e pleiteie a minha causa, e me faça justiça e me livre da tua mão. Versículo 16. Tendo Davi acabado de falar, e Saul lhes disse: chorou Saul em alta voz, e disse a Davi: mais justo és do que eu, porque tu me recompensastes com bem, e eu te paguei com mal. Mostraste hoje que me fizestes bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos, e tu me não matastes. Porque quem há, quem encontrando o inimigo deixa ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem, pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, tenho certeza de que serás rei, e de que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, jura-me perante o Senhor que não eliminarás a minha descendência,
nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Versículo 22. Então jurou Davi a Saul, e este se foi para a sua casa. Porém Davi e os seus homens subiram ao lugar deserto. Mais um encontro de Davi com Saul. E agora, nessa oportunidade, ele tem a possibilidade, né, de poder matar o rei. O rei vai aliviar o ventre ali, fazer suas necessidades físicas. E a Bíblia narra que no interior da caverna, no mais íntimo da caverna, se encontrava Davi e os seus homens, e o rei Saul ele não sabia. E ele entra só naquela caverna. E é interessante que ao entrar naquela caverna, ele vai aliviar o ventre. E os homens de Davi, ao ver aquilo ali, eles têm aquela ideia natural, humana, né? Olha, o Senhor entregou o teu inimigo nas tuas mãos. Essa é a hora de te vingar. E Davi foi devagarzinho, mas quando ele cortou a orla do manto de Saul, o seu coração pesou. Assim é um homem e uma mulher que temem a Deus. Na hora de executar as ações, ou até mesmo antes de executar, o Espírito Santo dá testemunho no interior. E esse homem, essa mulher de Deus, precisa ser sensível para não ir adiante para fazer o mal. Veja a diferença entre Saul e veja a diferença entre Davi. Davi era pastor de ovelhas, conhecia aquelas cavernas como ninguém, conhecia aquela região como ninguém. Saul havia saído com mais de 3.000 homens, Davi com os seus 600, 400 homens. Como um fugitivo, ele era ungido de Deus já. Mas ele soube esperar o tempo de Deus. Quantas pessoas hoje têm a unção de Deus, têm as promessas de Deus, têm a palavra de Deus, mas não respeita o tempo de Deus, não respeita o Kairos de Deus. Esse é um sinal de maturidade. E eu e você precisamos buscar essa maturidade. É bem verdade que nem sempre nós temos, mas nós precisamos buscar, nós precisamos crescer. Isso vem pelo conhecimento da palavra de Deus. Isso vem por uma vida consagrada, uma vida que busca a Deus em oração, uma vida que é temente ao Senhor. Às vezes a gente fica justificando o pecado, às vezes a gente fica justificando erros, e isso não dá certo. Davi não. Davi ele mostra aqui que mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Saul, quando teve a oportunidade, nós já comentamos aqui, ele preferiu os homens do que a Deus. Poupou o melhor de Amaleque, poupou o rei Amalequita, quando Deus disse para ele destruir tudo. Davi só em sentir o seu coração pesar, ele falou com o rei e disse: olha, Deus me entregou hoje a tua vida nas tuas mãos, mas está vendo que eu não procuro teu mal? Está vendo? Você acredita no que os outros dizem, mas eu estou provando que eu não procuro teu mal. E Saul, meio que ali, ainda atormentado, ele cai em si e diz: verdadeiramente, meu filho, chama Davi de filho. Mas mesmo assim ainda vai persegui-lo, mesmo assim ainda vai odiá-lo, porque ele não consegue ir adiante com a vontade de Deus, porque o seu coração não é inclinado para as coisas de Deus. E nós precisamos ter um coração inclinado para as coisas de Deus. Nós precisamos não sermos governados pela nossa carne. A nossa carne, ela vai produzir na nossa vida corrupção e morte. E nós precisamos pelo Espírito. Veja, Saul não era nascido de novo, Davi não era nascido de novo, mas eles já tinham assim experiências com Deus. Nós que estamos agora pós Jesus Cristo, existe o novo nascimento, mas nós precisamos entender que nós temos uma carne que não se converte e ela precisa ser crucificada todo santo dia. O apóstolo Paulo, ele diz que na carne dele não habitava bem algum. E ele diz que a cada dia morria para fazer a vontade de Deus. Esse é o meu desafio, esse é o seu desafio na nossa caminhada com Cristo. E nós estamos vendo aqui como um homem temente a Deus se comporta. Quando o seu coração pesa, quando ele vai fazer uma coisa, quando ele vai executar uma coisa, mas o coração pesa, a consciência segura,
e ele obedece, ele não vai adiante, ele não rompe esse comando, essa orientação da consciência, porque ele tem temor a Deus. E nós vemos aqui o exemplo de Davi. Que você possa continuar lendo sua Bíblia, que você possa continuar vendo a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, e tendo a sabedoria de seguir o exemplo daquele que serve. Amém? Então espero que você tenha sido abençoado. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã no nosso próximo vídeo. Um grande abraço.